Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, para Cafarnaum, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar para abrigar tanta gente do lado de fora da cidade. Jesus, todavia, indo à porta, anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico, num ambiente agora já interno, dentro de uma casa. E vieram com esse paralítico, que era trazido por 4 homens, 4 amigos que dele se apiedaram. E não podendo aproximar-se de Jesus, porque ele estava dentro do coração da casa e era cercado por uma grande multidão, descobriram o telhado da casa exatamente no ponto em que ouviram projetar-se dali a voz de Jesus. E viram que era o lugar exatamente correspondente àquele no qual ele estava. E, portanto, fazendo uma abertura no telhado, suficiente para baixar uma maca, baixaram o leito do amigo todo amarrado que jazia doente e o fizeram descer até bem diante da face de Jesus no ar. Jesus, olhando para cima e vendo-lhes o esforço desses amigos que amavam o companheiro, viu naquele esforço a manifestação da sua fé, viu na ação das suas obras o testemunho da sua fé e, portanto, disse: eu vejo a vossa fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, todos eles. Mas alguns dos teólogos, dos exegetas e especialistas das Escrituras, que estavam ali assentados, começaram a razoar, discutir, primeiro calado, depois olhando uns para os outros, depois a boca pequena, fazendo tudo para que Jesus não ouvisse o que eles estavam falando. Mas eles começaram a razoar e a discutir e a dizer: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia o que esse homem está dizendo. Quando diz: filho, os teus pecados estão perdoados, isso é um blasfemo. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Ele não é Deus? Como ele pode perdoar pecados? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam arrazoando, pensando e falando baixinho, com esse espírito, com essa energia, com essa hostilidade, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas nos vossos corações? Vocês pensam alto, eu ouço a reflexão de vocês, ela me chega como um grito. Qual é mais fácil? Me digam. Dizer ao paralítico que está aqui, parado, diante de mim, enquanto vocês discutem. Mas me digam, o que é mais fácil? Julguem com essa categoria básica. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Me digam o que é mais fácil. Ora, ouçam bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
disse ao paralítico: eu te mando, meu filho, levanta-te. Agora pega o teu leito, bota nas costas e vai para a tua casa andando, para que eles saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eles só vão começar a pensar que possa ser assim se eles me virem dizer: levanta, toma o teu leito e anda, porque a cabeça deles pensa desse modo básico: vai. Então, o homem que descera, que fora trazido, ganhou poder para ir andando, que descera todo amarrado, fora liberto e saía carregando. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus saiu para junto do mar da Galiléia e toda aquela multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava na beira-mar. Então ia passando, e enquanto ele ia passando, ele viu a Levi, filho de Alfeu, também conhecido pelo nome de Mateus, sentado na coletoria de impostos, sendo ele um dos maiores coletores do lugar. Então Jesus, olhando para ele, disse: segue-me. E ele se levantou, o seguiu imediatamente. Achando-se Jesus à mesa na casa de Mateus, o publicano, este Levi, que é Mateus, que o seguira imediatamente, estavam juntamente com ele, Jesus, e com os seus discípulos, muitos publicanos e muita gente da amizade de Mateus, Levi, e que eram considerados pecadores e pecadoras, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, os exegetas fundamentalistas, vendo Jesus comer em companhia de publicanos, meretrizes, pecadores, pecadoras, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que que ele come e bebe com gente pecadora? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: para vocês que se acham sãos, se vocês são sãos, então vocês não precisam de médico. Porque os sãos não precisam de médico. Vocês se acham sãos, podem sair daqui. Quem precisa de médico são os doentes que estão aqui. Eu sou o médico. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Não vim chamar sãos segundo a religião, e sim doentes, desejosos de graça e de cura. Ora, os discípulos de João, o João Batista, e também alguns fariseus, esses fundamentalistas, estavam jejuando, porque eles também tinham todos os ritos legalistas de hora marcada para jejum. E vieram alguns e perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam, ficam comendo, bebendo contigo, nessas rodas de pecadores, meretrizes, esses amigos de Levi, que agora diz que é teu discípulo, de Mateus? Por que que vocês ficam nessa, enquanto esses outros vivem com essa angústia, com essa contrição infeliz? Então Jesus respondeu a eles: escuta, pensem bem. Quem são os meus discípulos? São os meus amigos que andam comigo.
Olhem bem para mim e discernam quem eu sou e respondam o que eu vou perguntar. Por favor, me digam. Depois de pensar apenas. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento? O cara aceitar um convite para o casamento. Chega lá e vai todo mundo em jejum para o casamento? Vocês acham isso razoável? Enquanto o noivo está com eles, haverá ambiente para os amigos jejuarem. Os discípulos de João jejuam porque eles sofrem luto e não conheceram o noivo. Os fariseus fundamentalistas jejuam porque é só o que lhes sobrou. Eles não conhecem a alegria da experiência de Deus. Mas os meus discípulos aceitaram o meu convite. Eu sou o noivo. Porventura eles podem estar infelizes na minha presença, se eu mesmo estou felicitando o coração de publicanos, meretrizes e pecadores, comendo e bebendo com eles, o que lhes parece? Ora, enquanto eu estiver com eles, eles não podem jejuar, não faz sentido. Virão dias, contudo, em que eu serei tirado deles, o noivo lhes será tirado. Nesse tempo, eles jejuarão, eles viverão conforme a estação, conforme a hora, conforme o momento, conforme a leveza ou conforme a gravidade, porque é isto que a sabedoria ensina. Ninguém costura remando de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Não faz sentido, é inadequado, não é próprio, não tem bom senso. Tudo tem que ser coerente com o que está acontecendo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, odres de pele de cabra, porque não vai ser bom. O vinho novo, com outra fermentação, encontrará um odre já utilizado e viciado, e o vinho novo romperá o odre velho. E tanto se perde o vinho como o odre, mas vinho novo a gente põe em odres novos. Vocês entendem que os meus discípulos não vão entrar na de vocês jamais? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as plantações, os espigais, e os discípulos ao passar comiam as espigas. Advertiram-no os fariseus, vieram a Jesus, os fundamentalistas, e disseram: olha aí, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Eles não tinham que estar fazendo nada, hoje é dia de não fazer nada, de não comer nada. Mas Jesus lhes respondeu aos puritanos fundamentalistas do judaísmo: nunca lestes o que Davi fez? Nunca lestes não, né? Lestes, mas nunca compreendestes as implicações. Nunca lestes, portanto, o que Davi fez, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros. O que ele fez? Ele entrou na casa de Deus, assim chamada, no tabernáculo, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer em tempo algum, senão só os sacerdotes, e ele foi e comeu com avidez e deu também aos seus discípulos, e não foi condenado por nada, não caiu duro. Vocês não entendem que o sábado foi estabelecido para dar descanso ao homem, e não ao homem para dar descanso ao sábado. De sorte que eu, o Filho do Homem, sou Senhor do sábado.